Primeira palestra, Economia Azul e Cidades Costeiras. Convido nesse momento o senhor Renato Recazes, chefe de gabinete CDE Sebrae RJ, a senhora Maria Eduarda Gordilho, secretária da Economia do Mar do município de Salvador, a senhora Camila Merino, coordenadora geral de Economia Azul do município de Cabo Frio, o senhor Antônio Pinot, assessor executivo da governança da Prefeitura de Maceió, e o comandante Rodrigo de Campos Carvalho, coordenador nacional do PEN, já está aqui posicionado, vai entrar com a gente online. Por favor, o palco é todo seu. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Maria Eduarda, obrigado, Camille, obrigado, Antônio Pinot. Pode sentar aqui no meio de vocês e a gente vai chamar, primeiramente, o nosso comandante Rodrigo, que ele é do PEN. Gente, agora nós fizemos a abertura, agora vocês vão entender um pouco do que é economia azul, do que é economia do mar e o que é que a gente tem que fazer. Isso é muito importante. O comandante Rodrigo, ele é o coordenador geral do Planejamento Espacial Marítimo Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, até 2030 a gente tem que ter esse planejamento pronto. E ele vai explicar como é que está acontecendo aqui no Brasil, ok? Para a gente poder exatamente usufruir das riquezas da nossa Amazônia Azul, preservando os ecossistemas marítimos. Queria saber se o comandante já pode entrar? Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Eu sou o comandante Rodrigo Carvalho, trabalho na Marinha do Brasil há 32 anos, dos quais os últimos 7 anos à frente da implantação do planejamento espacial marinho no nosso país. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do Almirante Jacques, nosso secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, o convite para nós participarmos deste grande seminário internacional de economia do mar e cidades costeiras e termos a oportunidade de compartilhar com as senhoras e senhores um pouco desse planejamento espacial marinho no Brasil, que nós também conhecemos como eu passo a compartilhar com as senhoras e senhores. Bem, antes de falarmos do planejamento espacial marinho propriamente dito, é muito importante que nós conheçamos a razão de ser, o motivo de nós estarmos implantando essa política espacial, né, do espaço marinho brasileiro em nosso país. Bem, essa imagem, ela retrata essa transição, né, esse movimento terra-mar de diversas atividades econômicas, talvez uma das mais famosas, um dos cases mais famosos que começou há décadas atrás, é a questão do petróleo, inicialmente explotado em terra e depois, né, há décadas também já movimentado para o mar. Depois a própria geração de energia elétrica, também em terra, já movimento para o mar. Mais recentemente nós temos acompanhado as próprias eólicas onshore já migrando para o modelo offshore. Depois nós podemos citar também o cultivo do pescado já migrando também para o mar por meio daqueles grandes tanques. Inclusive nós temos já grandes projetos aqui no país em licenciamento. E mais recentemente a própria agricultura, também já mudando para o mar, já por meio, por exemplo, do cultivo das algas, né, que tem um alto valor proteico, tanto no mercado medicinal quanto de cosméticos. E todo esse movimento ele causa uma grande pressão sobre o mar dos estados costeiros. E aqui eu trago um estudo de caso bastante interessante e realista do Porto do Açu, localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, onde nessa imagem à direita nós podemos observar o Porto do Açu e 13 projetos de complexos eólicos offshore no entorno desse porto. Se eu der um zoom nessa imagem, é isso que nós temos, né? Então à esquerda ali o norte do estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu, e esses 13 grandes empreendimentos de complexos eólicos offshore em processo de licenciamento atualmente no IBAMA. Se nós observarmos bem desses polígonos, né? Cada um deles representa uma solicitação de cessão de uso, e cada um deles um diferente concessionário, né, empreendedor efetivamente, nós observamos apenas nesse setor já alguns conflitos, né? Existem polígonos ali, 2, por vezes até 3, disputando a mesma área. Então nós já podemos observar um próprio conflito dentro do próprio setor. E quando nós mantemos esses 13 polígonos e colocamos, né, superpomos ali mapas de calor com as rotas de navegação, nós observamos que esse conflito ainda aumenta. Agora é um conflito não mais dentro do próprio setor, mas um conflito de setores diferentes. Nesse caso em particular, entre as eólicas e a navegação.
E se esses 3 empreendimentos hoje, né, forem efetivamente cedidos nessas áreas originais, nós podemos observar que fatalmente a navegação no Porto do Açu sofrerá um grande gargalo, né, interrompendo significativamente as operações hoje do porto. E essa é uma situação bastante interessante a despeito desse conflito, porque o setor eólico offshore precisa da infraestrutura portuária, em particular nesse momento, nessa região do Porto do Açu, de tal forma que há um interesse mútuo em que esses dois processos, esses grandes projetos coexistam, mas não da forma como efetivamente eles foram solicitados, né? Esses grandes blocos de complexos eólicos offshore, eles vão precisar ser remanejados para que nós possamos efetivamente coexistir com essas 2 atividades. E nós observamos apenas 2, mas se nós colocarmos um fator a mais, uma condicionante a mais, nós temos aqui à direita essa representação das rotas de baleia jubarte, quando elas vêm para o Brasil. Uma dessas rotas alternativas passa justamente bem próximo ao Porto do Açu, e aí seria mais um terceiro componente nesse ordenamento do espaço marinho. E agora, trazendo aqui um pouquinho da costa do Nordeste, vou projetar aqui para nós termos ideia, né, dessa dimensão, dessa superposição de atividades econômicas, né? Para nós colocarmos aqui as plataformas de exploração de petróleo, pensando um pouco mais agora com potenciais de mineração, trazendo as torres eólicas, né, as linhas de transmissão e os complexos eólicos em processo de licenciamento do IBAMA nesse momento. Trouxemos aqui também as questões das colônias de pesca artesanal, pesca industrial, as unidades de conservação, agora nesse momento também as rotas de navios que trafegam ao longo da costa do Nordeste. Nós chegamos a esse mapa aqui, né? Então, uma série de atividades superpondo, algumas delas com sinergias, mas outras com conflitos. E se nós trouxermos a nível Brasil, a nível Amazônia Azul, a nível área marítima brasileira, nós temos esse grande adensamento de superposições e sobreposições de atividades disputando essa mesma área no espaço marítimo brasileiro. Então, por tudo isso, que nós precisamos ter essa política de planejamento, de ordenamento desse espaço marinho no país, assim como todos os demais estados costeiros. E o que nós representamos é justamente isso aqui, seria um ordenamento onde diferentes atividades, né, precisam coexistir. Algumas possuem sinergia e podem existir simultaneamente, outras precisam ser remanejadas para que efetivamente nós possamos mitigar esses conflitos e, de certa forma, conseguir coadunar, né, todas elas no espaço marítimo brasileiro. Esse é um breve vídeo que nós sintetizamos aqui, o histórico, né, uma explicação de quais são as diretrizes, as bases e os fundamentos do planejamento espacial marinho em curso aqui no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que é quem tem a atribuição de implantar o planejamento espacial marinho no Brasil. Energia, alimento, comércio, esporte, conservação. Tudo isso tem no nosso mar. O litoral brasileiro possui cerca de 8.000 quilômetros, mas o nosso mar vai muito mais além. Você sabia que o mar do Brasil se estende até 1.370 quilômetros no Nordeste e 1.518 quilômetros no Leste? Muito grande, não é mesmo? Toda essa imensidão e riquezas precisa estar em perfeita sinergia. E como é possível harmonizar tantas atividades diferentes na região costeira e na região oceânica? Esse é o desafio do Planejamento Espacial Marinho, o PEM, que é um processo que orienta o uso do mar, onde, quando e como as atividades humanas têm lugar. Em 2017, o Brasil assumiu na Conferência da ONU para os Oceanos o compromisso de implantar o PEM no país até o ano de 2030. Pois é através dele que é possível estabelecer um modelo de governança, identificar e reduzir conflitos no uso do mar, gerar empregos e renda para a população ao mesmo tempo que conserva o meio ambiente, alavancar a economia azul, porque garante segurança jurídica aos investidores e ao Estado costeiro. Mas para termos o PEM, é preciso a colaboração de todos. O governo, as instituições que possuem dados espaciais. A INDE, que é o banco de dados que será usado para o Plano de Gestão Espacial Marinho, que distribuirá as atividades no mar de acordo com as prioridades e potencialidades. O mar do Brasil é de todos e para todos os brasileiros. PEM.
Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale. O Planejamento Espacial Marinho é um dos grandes planos e programas que nós temos aqui na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. É o colegiado mais longevo que nós temos na administração federal, desde 74, esse ano ele completa 51 anos, e nesse momento é composto por 18 ministérios mais a Marinha do Brasil. E trata, desde esses últimos 50 anos, mais de 50 anos, dos principais assuntos voltados para o mar no Estado brasileiro. E em termos de coordenação do Planejamento Espacial Marinho, nós temos uma co-coordenação entre a Marinha do Brasil, por meio da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, juntamente com o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, tem esse processo público de distribuição espacial e temporal, isso é interessante também, não é só distribuição no espaço, mas também no tempo. Nós temos algumas atividades como a pesca, por exemplo, que são sazonais, então existe essa temporalidade no ordenamento desse espaço, essas atividades humanas em áreas marinhas, e ela obrigatoriamente tem que seguir ou alcançar três objetivos, o ecológico, o econômico e o social. Se um desses três objetivos ficar de fora, é um ordenamento, mas não é efetivamente um planejamento espacial marinho. Então, para termos na sua efetividade, na sua integralidade, o planejamento espacial marinho, ele precisa observar fielmente esses três objetivos, o ecológico, o econômico e o social, segundo a Unesco, que é quem lidera essa agenda a nível global. E o nosso prazo, o nosso compromisso voluntário foi de implantar o planejamento espacial marinho no país até o ano de 2030. E alguns países já possuem essa agenda mais avançada que o próprio Brasil e já reportam em diversos congressos, diversos documentos, já sentem efetivamente os benefícios de terem implantado o planejamento espacial marinho em suas áreas marítimas. Eu destaco aqui, naquelas nossas três grandes vertentes, no campo ecológico, seria o mapeamento desses hábitats, desses ecossistemas, o aperfeiçoamento da conservação também desses hábitats, a adaptação às alterações climáticas, que é um assunto bastante em voga e bastante importante, nós tratamos com bastante afinco nesse momento. No setor econômico, o mapeamento das atividades, em termos globais, apenas 1/4 dos oceanos são conhecidos, de tal forma que o PEN também auxilia nesse mapeamento, nesse conhecimento do que há efetivamente nesse imenso mar. A sinergia e a mitigação de conflitos, quando nós tivemos oportunidade de conversar no início dessa apresentação, entre o setor, por exemplo, de eólicas, portuário e a própria conservação e rota de baleia, como nós vimos no exemplo do Porto do Açu, e talvez uma das entregas mais importantes, que é justamente o incremento da segurança jurídica. Para todas essas atividades se fazerem execuíveis, há necessidade de um investidor e também o próprio Estado brasileiro precisa dessa segurança jurídica. E é uma das entregas mais importantes do planejamento espacial marinho. Em particular, quando nós tratamos de economia azul, tratamos desse vetor marinho-marítimo, há um estudo da ONU que relaciona o custo da pesquisa das atividades marinhas, que são bem mais elevadas do que aquelas executadas em terra. Por exemplo, uma pesquisa em terra, enquanto nós gastamos $1, se nós pegarmos essa mesma pesquisa e levarmos para a superfície do oceano, ela vai custar $10, ou seja, 10 vezes mais. E se nós trouxermos para o fundo do oceano, $100, ou seja, 100 vezes mais. Então, eu diria que os players, os investimentos que nós temos nessas atividades voltadas para a economia azul, que requerem realmente um aporte muito significativo de recursos, normalmente são grandes players e que precisam efetivamente desse incremento da segurança jurídica para se sentirem seguros, se sentirem efetivamente estimulados a investir na nossa economia azul. E no campo social, nós temos a questão da geração de emprego e renda. Para termos ideia, hoje, de cada 4 empregos, um emprego, ou seja, 25% dos empregos gerados hoje no país estão ligados direta ou indiretamente à nossa Amazônia, ao nosso imenso mar brasileiro, e a cada R$5 produzidos no PIB brasileiro, R$1, ou seja, 20%, vem efetivamente do nosso mar. Por isso que nós tratamos o PEN como um grande instrumento de governança, de sustentabilidade e que garante, afiança a qualidade socioambiental. Recentemente, no dia 5 de junho, nós tivemos a publicação do decreto 12.491, onde ele instituiu oficialmente o planejamento espacial marinho no país e determinou uma série de objetivos, de visões. É um instrumento bastante robusto, bastante interessante, que oficializa efetivamente essa política pública no Brasil. E aqui esse mapa à esquerda, eu trago aqui uma situação, o status de como anda o planejamento espacial marinho no Brasil. Em 2019, nós tivemos um curso, uma qualificação junto à Unesco,
onde eles observaram o tamanho, né, da Amazônia Azul, com seus 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Para terem ideia, 5,7 milhões de quilômetros quadrados equivale a toda a área da Europa Ocidental. Então, essa é a nossa área de trabalho, a nossa área a ser ordenada. E, dado esse tamanho, eles sugeriram que nós dividíssemos em áreas menores e que começássemos com o projeto piloto. E isso foi feito. Nós, efetivamente, dividimos a Amazônia Azul em 4 grandes regiões: a região Sul, a Sudeste, a Nordeste e a Norte. E começamos pelo projeto piloto na região Sul, que pega exatamente do norte do estado do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul, já no limite com o Uruguai. Esse projeto, né, com o apoio do BNDES, nós tivemos 2 grandes financiadores, basicamente para que nós pudéssemos tocar essa política pública, o BNDES e o Fumbio. O BNDES hoje, capitaneando recursos e liderando, né, nos apoiando na contratação do PEN Sul, do Sudeste e do Norte, e o Fumbio participando da contratação do PEN Nordeste. Pois bem, o Sul, então, foi o nosso projeto piloto. A instituição vencedora do certame foi a Codex Remotes. Começou o trabalho em janeiro de 2024, tem previsão de 3 anos, ou seja, um término previsto para janeiro de 2027. Depois disso, nós tivemos a contratação da FUNPEC, que é mais 14 instituições de pesquisas. Ele teve início em setembro do ano passado. Também a previsão ali, por ser uma área maior e com maior número de estados, né, esse em particular vai demorar um pouco mais, serão 4 anos, né, com fim previsto para setembro de 2028. Posteriormente, a região Sudeste, com o vencedor, o consórcio Sudeste Azul, formado pela Fundação Getúlio Vargas, mais a empresa Enviropact. O início foi em junho desse ano e tem previsão de 3 anos também, com um término em junho de 2028. E nesse momento nós estamos conduzindo, finalizando já o processo de escolha, né, de seleção da empresa vencedora do certame para o Norte, né? Uma previsão de contratação da vencedora em novembro de 2025, mais 3 anos de projeto, que nós teremos aí a previsão de entrega em novembro de 2028. E lembrando que o Planejamento Espacial Marinho é único e é nacional, cada estado efetivamente tem as suas especificidades. Nós, em particular, somos uma federação, nós temos os 3 níveis de governo, né? O federal, o governamental, o estadual e o municipal, e nós precisamos efetivamente garantir a harmonia desses 3 entes federativos para que nós possamos garantir, dentre eles, a própria segurança jurídica. E essa dinâmica aqui da implantação, esses 5 passos, né, resumem o que seria, então, a nossa cinemática, a nossa dinâmica, efetivamente, de implantação do Planejamento Espacial Marinho. Na fase 1, seria a contratação do estudo, essa fase que envolve, basicamente, nós aqui na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, mais especificamente o Comitê Executivo do Planejamento Espacial Marinho, e o financiador, que nesse grande projeto nós temos ou o BNDES ou o Fumbio. Nas fases 2, 3 e 4, nós já temos o envolvimento daquela contratada, vencedora do certame, a própria CIRN e a sociedade, e é fundamental a participação de todas as senhoras e senhores que estão aqui, bem como toda a sociedade brasileira, nessas 3 grandes fases que nós temos do processo. E a 5ª fase seria uma entrega a partir da validação dos cenários, né, e onde retornaria aqui para a CIRN e nós, a partir das tratativas aqui em Brasília com o Executivo e o Legislativo, nós formalizaríamos efetivamente o plano de gestão do espaço marinho, seja por meio de uma lei com o Legislativo, seja por um decreto com o Executivo. Mas é interessante citar aqui, voltando aqui agora então à fase 2, nós temos a determinação do arcabouço legal, que é fundamental para nós garantirmos a segurança jurídica. Como eu comentei anteriormente, nós somos 3 esferas, né? Por sermos uma federação, nós precisamos que todos os instrumentos jurídicos estejam harmonizados para que nós tenhamos essa segurança para o investidor e para o próprio Estado costeiro. Determinação desses usos atuais e potenciais, ou seja, quais são as atividades que nós temos naquela região, na região sul, na região sudeste, o que nós temos, né? Hoje, para terem ideia, a nível nacional, nós trabalhamos com 64 diferentes atividades ou descritores com interesses de cessão de uso na nossa imensa Amazônia Azul. E as oficinas setoriais, que fazem parte do processo, onde todas as senhoras são chamadas para participar, para efetivamente poder integrar e contribuir com todo esse desenvolvimento. Na fase seguinte, nós criamos, então, a partir dessa fase 2, né, dessa prospecção de todas as informações, esse arcabouço jurídico, nós criamos um geoportal, aí já seria um trabalho para determinar os mapas de pressão, os cenários, né, cenários não apenas de pressão, de sinergias, de conflitos, mas também os cenários para 10, 15, 20 anos, tendo em vista que há tecnologias que hoje não são execuíveis, atividades que não são execuíveis, mas há uma prospecção, há uma possibilidade de daqui a 10, 15 ou 20 anos, com o avanço tecnológico, serem possíveis na nossa Amazônia Azul. E depois, passando ao 4, seria a validação de todos esses cenários que foram levantados, a negociação intersetorial, onde nós precisamos efetivamente que sentem à mesa todos os setores envolvidos
ou envolvidas nesses 64 descritores, 64 atividades que nós temos hoje, solicitando de alguma forma um espaço na Amazônia Azul, e elaboremos o documento final, que depois é passado, então, retorna para si, e aqui nós damos o devido encaminhamento, Casa Civil, ou via o Congresso Nacional, para elaborar uma lei ou um decreto, de tal forma a oficializarmos o plano de gestão do espaço marinho brasileiro. Para terem ideia aqui, fica mais fácil também, o Pensul, nesse momento, encontra-se fazendo as oficinas setoriais, inclusive semana passada nós já tivemos 2 oficinas de óleo e gás e também a oficina de energia elétrica offshore. O PEN Nordeste, nesse momento, encontra-se verificando, né, sistematizando todos os usos atuais e potenciais na costa do Nordeste. O PEN Sudeste, nesse momento, encontra-se levantando esse arcabouço legal em todas nas 3 esferas, né, no nível federal, estadual, municipal, para justamente buscar essa harmonia e garantir a segurança jurídica a todo o processo. E, por fim, o PEN Norte, que nesse momento encontra-se em fase final de contratação de tudo, com expectativas mais termos, já um vencedor anunciado e contratado até novembro deste ano. E isso aqui são 3 regiões, eu acho bastante interessante comentar sobre esses temas, né, desses cadernos. Nós elencamos as 10 principais atividades para o Sul, serão aplicadas para os demais, mas temos aí o caderno 1, né, pesca industrial, artesanal, agricultura, petróleo e gás natural, geologia, recursos minerais e mineração, navegação, portos, indústria naval, segurança e defesa, turismo, energias renováveis e o 10º caderno, meio ambiente e mudança do clima. Em 2022, quando nós apresentamos esse projeto ao BNDES, eles ficaram bastante surpresos, né, bastante empolgados com o projeto, e à luz, né, desse raio-x, dessa grande estudo, em todas essas temáticas, essas 10 temáticas, eles nos pediram à época que fosse elaborado um 11º caderno, que é o caderno que chama Déficit de Investimentos, justamente para nortear ou orientar o próprio banco em futuras políticas, né, de estímulo à economia azul em nosso país. E ano passado, né, esse pedido foi em 2022, 2 anos depois, o próprio banco criou o BNDES Azul, uma linha de crédito para justamente fomentar e incentivar a economia azul no país. Então, hoje, um dos principais documentos, né, que o BNDES Azul efetivamente vai utilizar para orientar, né, toda a sua política do banco de fomento à economia azul seria justamente esse 11º caderno dos déficits de investimentos, para que tenha um overview dessas atividades dos setores mais importantes onde o banco efetivamente pode atuar fomentando a economia azul no país. Todos esses 10 cadernos, mais o 11º de déficits de investimentos do BNDES, compõem todos os planejamentos regionais do nosso país, dentre eles do próprio Sudeste. E o principal desafio, sempre nos pergunta, qual o principal desafio de implantar o planejamento espacial marinho no Brasil em particular? E eu diria que o principal desafio que nós temos é justamente esse, que eu passo a compartilhar agora com as senhoras e senhores. Muitos dos recursos naturais aqui do Brasil estão na chamada Amazônia Azul. Já tinha ouvido falar na Amazônia Azul? Não tinha ouvido, não. Não faço ideia do que seja. Não ouvi falar nada a respeito. Mas tem alguma coisa a ver com o rio, com água, com o mar? Bem, esse hoje é o nosso principal desafio. Eu diria que o desafio não apenas do planejamento espacial marinho, mas de outras políticas públicas voltadas para o mar e para a própria economia azul no Brasil, que é o desconhecimento, né, de que o Brasil possui mar, que o Brasil possui uma imensa área, que é do tamanho da Europa Ocidental, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que pertence ao Brasil, que nós temos efetivamente uma ação, uma jurisdição sobre essa imensa área. Então, políticas, fica muito difícil, né, nós efetivamente tocarmos adiante políticas, quando grande parte da nossa sociedade desconhece que hoje 40% do Brasil, né, é de mar, né, 40% do Brasil é de Amazônia Azul. Isso significa que a cada 100 metros quadrados, né, do nosso Brasil, 40 metros quadrados são de mar, são de Amazônia Azul, e nós temos efetivamente uma responsabilidade muito grande por gerir tudo isso. E, de certa forma, isso aqui vem a ratificar ou reiterar esse desafio. Nós temos aqui a imagem, né, os Carlos Drummond de Andrade, que tanto escreveu sobre o mar, né, inclusive está aqui no banco, né, no mar estava escrito uma cidade. O próprio Carlos Drummond de Andrade encontra-se de costas para esse mar. Então, isso, de certa forma, retrata um pouco também dessa dificuldade que nós temos de olharmos para esse mar, né? E o que nós temos trabalhado com bastante afinco é justamente tentar divulgar o verdadeiro Brasil, né? O Brasil terra e mar. Mas, infelizmente, estamos aqui já em setembro de 2025, na grande maioria dos livros, nas publicações, nos documentos, nós ainda encontramos esse mapa do Brasil na esquerda, né? Esse mapa do Brasil que é só terra, com seu 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é conhecido pela imensa maioria da população, como nós vimos aí na reportagem que eu passei anteriormente. E o que nós estamos trabalhando é justamente na divulgação do verdadeiro Brasil,
né? Esse Brasil que é pouco representado nos livros, nos mapas, desconhecido pela imensa maioria da nossa população, mas que é o verdadeiro Brasil, o Brasil que sim é representado por 40% de mar e que nós temos e precisamos efetivamente fomentar e implementar diversas atividades, diversas políticas nesse mar, dentre eles o planejamento espacial marinho, que é considerado hoje o grande motor da economia azul em qualquer estado costeiro. E mais recentemente, né, embora o IBGE desde 2019 internalize a Amazônia Azul nos seus diversos documentos, mapas e publicações, ano passado chegou a vez do Atlas Geográfico Escolar, né, do IBGE, onde foi atualizado efetivamente. Então, esse oficialmente é o nosso Brasil, né? O Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados em terra, a grande maioria de nós estudamos nos bancos escolares, e o Brasil marítimo também, o Brasil com a nossa Amazônia Azul, com seus 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que nós somamos o nosso território terrestre com a nossa área marítima, nós temos um Brasil com 14,2 milhões de quilômetros quadrados. Por coincidência ou não, é exatamente o território da Antártica. Então, o Brasil, aquilo que nós aprendemos, né, há décadas nos bancos escolares, é literalmente o Brasil hoje, né, ele tem a dimensão de um continente. O Brasil tem exatamente a dimensão do continente antártico. E nós temos utilizado de todos os meios e mecanismos para nós disseminarmos e difundirmos, né, o planejamento espacial marinho. Nós temos um e-mail, né, que é o cecime.pen@marinha.mil.br, para justamente comunicarmos e levarmos isso para a sociedade. Nós temos também um link, um site já bastante acessado. À direita nós temos uma visualização do que os senhoras e senhores encontrariam acessando esse site, né, uma imagem ali de pescador, e embaixo um menu, onde nós explicamos o planejamento espacial marinho, o andamento dos projetos em cada uma das 4 regiões, os sites relacionados, a bibliografia sobre o tema, canais de comunicação, perguntas frequentes, né, as redes sociais e uma galeria de vídeos das oficinas que estão em curso. Então, se as senhoras e senhores tiverem interesse, seria uma grande satisfação tomar, né, que os senhores acessem nosso site, tomem conhecimento e participem efetivamente da implantação dessa grande política pública que seguramente irá alavancar e fomentar a nossa economia azul no Brasil. E para as nossas áreas, né, onde há uma restrição de internet, nós estamos utilizando a capilaridade da própria Marinha do Brasil por meio da diretoria de portos e costas, das suas capitanias, delegacias e agências, e levando esses banners, né, para as comunidades, né, menos assistidas, que às vezes não têm acesso à internet efetivamente, para que eles também participem, né, para que eles efetivamente também tenham voz nessa participação e nos ajudem, nos auxiliem na construção do melhor planejamento espacial marinho que reflita efetivamente a realidade do Brasil. Deixo aqui também meu contato, aqui no LinkedIn tem um QR Code à direita. Eu também contribuo, de certa forma, né, com essa rede social semanalmente, divulgando informações, atualizando o planejamento espacial marinho. Hoje, em particular, eu postei o Descritor 2, que é de pesca industrial, e fizemos uma análise da sua importância no âmbito da implantação do planejamento espacial marinho no Brasil. De tal forma que essa seria, né, esses 10 minutinhos aí que eu tive para poder explanar e compartilhar com as senhoras e senhores a implantação do planejamento espacial marinho no Brasil. Seguramente, hoje, considerado o grande motor do desenvolvimento da economia azul naqueles países que já têm essa política mais avançada, e nós, em breve, teremos também nesse estágio. De forma que eu aproveito a oportunidade e o espaço aqui para agradecer mais uma vez o convite, por nós participarmos desse grande seminário internacional e apresentarmos o status, né, a situação do planejamento espacial marinho no Brasil. E permanecemos aqui à disposição da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, de tal forma que eu deixo um forte abraço a todos, um excelente dia, um excelente seminário. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Olha, para a gente fazer e trabalhar a economia do mar, apresento o PEN nacional. Essa é a situação que o Brasil está hoje. Então, quem quer militar, quem quer entrar nessa economia, quem quer desenvolver projetos e negócios, tem que entender exatamente isso que o comandante Rodrigo nos atualizou. E Ricardo, Célia, Ana Ache, Robson, todos os parceiros aqui também do Sudeste, a gente tem que participar aí do PEN Sudeste. Vocês viram que tem que ser entregue até 2028. Então, estamos vendo aqui o pessoal do Green Rio também. Temos que participar a Fijan, né, a FEComércio, todo mundo nessa empreitada. E agora, para a gente ir para a prática nas cidades, porque o desenvolvimento, a economia, ela acontece aonde, gente? No território. É aí que tudo acontece. É na prefeitura, é no bairro ou é ali na praia. É onde que acontecem as políticas públicas. E nesse sentido, eu vou passar a palavra, já iniciando os debates, para o nosso representante da Prefeitura de Maceió, o professor Antônio Pinot,
que vai proferir as suas observações e vai dar dicas para vocês em relação ao que está acontecendo em Maceió e vai falar um pouco do que é política pública que já temos disponíveis hoje no Brasil, como fazer e como aplicá-la nessas cidades. Por favor, Pinot. Alô. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar o presidente da FACERJ, o empreendedor e visionário Robson Carneiro, pela oportunidade e pela realização deste evento, as autoridades de Maricá, os colegas de mesa, e é uma satisfação muito grande estar aqui. Prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, JHC, gostaria de estar presente, mas hoje é a posse da sua tia, Marluce Caldas, como ministra no Superior Tribunal de Justiça, mas eu, respondendo pela governança, vou tentar aqui passar uma visão de como é que está o programa de economia azul de Maceió. Prefeito reeleito com quase 85% dos votos. No seu plano de governo apresentado no TSE, está bem claro lá uma medida, um programa estratégico. A construção de um programa de economia azul com foco no empreendedorismo para geração de emprego e renda. Esse é o desafio da Prefeitura de Maceió. Maceió, nesse momento, ela faz, até o final do ano, uma entrega fantástica. A maior obra ambiental do estado de Alagoas, que é o Renasce Salgadinho. Salgadinho é um riacho altamente poluidor. Quem conhece Maceió, aquele azul fantástico do litoral. Aliás, Maceió guarda muita similaridade com Maricá. Ela tem o oceano na frente e o complexo lagunar atrás. E achei interessante essa similaridade. Então, essa obra ela é simplesmente fantástica, né? Não vai ter mais o riacho poluindo. Ele vai estar totalmente saneado, despoluído. Então, iniciamos com o desafio da governança, como é que faz essa construção desse plano. A primeira medida que nós tomamos foram 6 executivos, 6 gestores da governança participando da formação executiva em Economia Azul e Cidade no INSPER, que é uma formação, uma imersão de 3 dias fantástica, porque ela é extremamente, obviamente que tem os conceitos, mas ela é extremamente pragmática, porque ela deixa ferramentas para aplicação imediata no território, no local. Nós saímos de lá com a condição de construir um plano estratégico de economia azul. Aqui na mesa mesmo nós temos a Camila, que só Cabo Frio mandou numa única oportunidade 4 gestores. Maceió mandou 6, mas já está agora nessa versão, esse curso só tem uma vez por ano, só terá outra agora em dezembro de 2026, em outubro agora essa nova versão aqui de outubro, em São Paulo. O INSPER ele tem o Centro de Estudo das Cidades, que é uma instituição referenciada no país e no mundo, e a gente não pode dissociar a economia azul do urbano. Nós temos que, exatamente, a economia azul ela faz essa convergência das políticas públicas, sociais e ambientais para evitar essas assimetrias que tem no ambiente urbano. Muito bem, fizemos o curso, voltamos todos animados. O próprio presidente da FACERJ, eu acho até que este evento que está aqui, este evento internacional, esse curso tem alguma contribuição, porque o presidente Robson foi aluno da primeira turma e participou integralmente dos 3 dias, voltou altamente impactado com a possibilidade de dinamizar a economia azul no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, todos municiados com ferramentas, conceitos da economia azul, e começamos a fazer a nossa imersão. Saímos do ambiente da prefeitura, fomos para um espaço próprio, ficamos uma semana inteira lá, todos os gestores e técnicos da governança, como é que a gente deveria conduzir. Fizemos um conjunto de planos de investimentos, programas, projetos, macroações, né, diversos. Vamos recuperar, aliás, o Regazzi está me passando aqui este livro, que o lançamento é hoje,
É um livro, é uma publicação pioneira no país. Essa publicação é organizada pelo Centro de Estudo da Cidade do INSPER, que tem o seu coordenador geral, Thomas Alven, e o coordenador de conteúdo, Rinaldo Gama, e com diversos autores, onde eu participo junto com o Regazzi. Tem outros autores aqui super especialistas em temas de mudança climática, a questão do plano estratégico da economia azul, o próprio planejamento espacial marinho, a questão da integração porto-cidade. É um livro completo, prático, pragmático. Hoje será o lançamento dele. Muito bem. E aí fizemos essa imersão, os técnicos e gestores da governança, e saíram diversos projetos. Vamos potencializar a algicultura, vamos dinamizar a produção da própolis vermelha. Maceió tem uma área de mangue fantástica, e a própolis vermelha, aliás, é a única própolis vermelha que tem no país que tem uma certificação de origem. Vamos dinamizar, né? Ela está lá no mangue, né? Vamos pensar em integrar mais o porto-cidade. O prefeito abriu uma via no entorno do porto, mas o que a gente pode fazer para aumentar essa integração do porto que está ali isolado com a cidade, né? Pensamos também o que a gente pode fazer para potencializar o plano de gestão integrado do Plano Orla, né? Como é que podemos acelerar e complementar esse plano? A questão da segurança marítima, muitos turistas na orla da Ponta Verde, Jatiuca, um conjunto de embarcações. O que pode ser feito em termos de segurança marítima? Vamos potencializar a questão da bioeconomia, esportes náuticos. Você tem a característica das praias de Maceió, por conta dos recifes de corais, não tem onda, então é perfeito para canoagem. Vamos fazer aqui um centro de competição internacional de canoagem e vela, laser, né? E atismo. O que pode ser feito aqui? Em suma, vários projetos surgiram. A questão da proteção dos ecossistemas, proteção dos corais, recuperação e regeneração dos recifes de corais. Então foram inúmeros projetos que surgiram. Então, e agora? Como colocar isso no sistema de governança? Existe segurança para a gente fazer isso? Todas as convergências que a gente imaginou e pensou estão ali estabelecidas nesses programas, nessas macroações. Foi nesse momento que, articulando com a FACERJ, a gente teve acesso à certificação Selo Azul Cidades Costeiras. E vimos ali uma plataforma, um processo para a gente ter segurança em relação ao que a gente está fazendo. Segurança, primeiro, todas as convergências, todas as integrações, tudo que está ali fragmentado, está com possibilidade de integração, a certificação nos fornece isso. A outra questão é a possibilidade de monitorar o esforço e avaliar os resultados. Você ali tem um índice que é inédito no país, é o Índice da Economia Azul e Cidade, um conjunto de indicadores com fontes de dados de reconhecimento nacional, distribuído por dimensões econômica, dimensão social, dimensão ambiental, a dimensão de saneamento. Então, esses indicadores permitem que Maceió avalie o seu grau de maturidade, que se eu não tiver indicadores, fica complicado eu fazer qualquer monitoramento de esforço ou avaliação de resultado. Avalie o seu grau de maturidade e permite também a comparação com municípios similares. Então, eu posso me comparar com uma capital que tem 1 milhão de habitantes, que é o caso de Maceió, né? Então, esses indicadores é questão muito importante. E vimos que os 20 requisitos da certificação, sendo objetos de uma auditoria, de uma verificação, nos daria segurança na precisão do nosso diagnóstico. É isso que eu acho que é algo muito importante. Não um diagnóstico que aponta as oportunidades de melhoria. Um diagnóstico que nos dá condição de construir um plano sólido. Quer dizer, vamos por aqui porque este é o caminho, este é o programa de economia azul de Maceió. Tá? E vimos que fazer essa contratação o mais rápido possível. Iniciamos esse processo, construímos um estudo técnico preliminar, que está disponível para todos.
é um documento aberto, construímos um termo de referência e iniciamos o processo de contratação por inexigibilidade e licitação. O nome é complicado. Esse processo de licitação, que não tem licitação, por conta da exclusividade. Fizemos uma consulta em todos os órgãos de compras governamentais, compras Gov, e não encontramos absolutamente nada. Numa pesquisa de internet é que nós vimos que a FACERJ é a única instituição que tem no país que tem essa certificação singular. Então, a contratação vai ser por inexigibilidade de licitação. E acompanhado de atestado de exclusividade. Não só o atestado que a própria FACERJ diz que eu tenho exclusividade, mas um atestado que nos chamou muita atenção foi o atestado emitido pela ABEMAR. A ABEMAR é uma instituição com referência nacional e internacional. Então, se ela diz que a FACERJ tem exclusividade no processo de certificação Selo Azul Cidades Costeiras, isso foi suficiente para iniciar o processo. Breve nós deveremos estar assinando a contratação. Há um momento agora na Prefeitura, há uma lei delegada, alguns órgãos estão sendo aglutinados, há um arranjo institucional, mas isso já está na pauta do prefeito. Então, eu queria novamente agradecer e dizer que Maceió respira a economia do mar sustentável. Maceió, eu digo que é uma cidade que é a cara da economia azul. E muito feliz de estar aqui, participar com vocês. E muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Maceió e a economia azul. Muito obrigado, professor Pinot. Pedi para botar, produção, o vídeo, para passar para mais outros debatedores aqui, das demais prefeituras. Por favor, o vídeo. Bem-vindo ao futuro das cidades costeiras brasileiras. Bem-vindo a uma nova economia que vai transformar o nosso país. A economia azul inclui uma série de atividades ligadas aos oceanos, mares e zonas costeiras. Desde setores tradicionais como pesca, navegação, construção naval e náutica, passando pela economia da praia, esportes, até áreas inovadoras como biotecnologia marinha, energias renováveis, defesa e turismo sustentável. O grande diferencial dessa abordagem é o compromisso com a sustentabilidade, evitando a exploração predatória dos recursos naturais e respeitando os limites dos ecossistemas marinhos. Para as cidades litorâneas, a economia azul representa uma oportunidade estratégica única. Com fácil acesso ao litoral, essas cidades podem transformar seus portos, praias e zonas costeiras em verdadeiros polos de inovação, ciência e negócios. O Brasil é uma potência marítima. Tem cerca de 8.000 quilômetros de litoral, que incluem 17 estados e 443 municípios, todos abrangendo a chamada Amazônia Azul. Em uma iniciativa inédita e inovadora, apresentamos o Selo Azul Cidades Costeiras, certificação que reconhece prefeituras que mantêm altos padrões de governança, preservação ambiental, desenvolvimento econômico sustentável e qualidade de vida para a população. Inspirado em iniciativas globais, o Selo Azul Cidades Costeiras foi desenvolvido pela FACERJ, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Rio de Janeiro. Para as prefeituras, a adoção de um sistema de gestão de certificação transmite confiança aos stakeholders, como empresários do setor marítimo, investidores e turistas, atraindo mais investimentos para a economia local e incentivando práticas comerciais mais sustentáveis e competitivas. O Selo Azul Cidades Costeiras é conferido pela FACERJ por meio de auditoria em 20 requisitos desenvolvidos pelos mais renomados especialistas nacionais e internacionais no tema da economia azul. A certificação tem o apoio da CACB, da ABEMAR, da Cinemar, do INSPER e da Uniswan. Junte-se a nós nessa jornada rumo a um futuro mais sustentável. Apoie a certificação Selo Azul Cidades Costeiras e faça parte dessa transformação. Certificação Selo Azul Cidades Costeiras, um futuro melhor, começa agora. Parabéns, Pinot. Então, nós já temos o PEM, que é o Planejamento Espacial Marinho Nacional, e temos a política pública no âmbito do território, que é a certificação Selo Azul Cidades Costeiras. Parabéns. E, nesse sentido, vou passar para a Maria
a Maria Eduarda, que é a secretária do Mar de Salvador. Lembrando que a gente fala sempre no Rio de Janeiro, a Secretaria do Mar, primeira estadual, foi no Rio, mas a municipal foi de Salvador, tá? Já temos aqui no Rio de Janeiro, né, Célia? Já temos o Matheus, que é da Secretaria de Gestão Territorial e Economia do Mar de Cabo Frio. Temos também recentemente na Prefeitura de Angra dos Reis, que foi acoplada à Secretaria de Desenvolvimento e Economia do Mar, ou seja, outras secretarias estão vindo por aí no âmbito municipal. Mas aí a secretária, a primeira, originária, genuína da Economia do Mar municipal, vai falar para vocês o que o Salvador está fazendo. Por favor, secretária. Bom dia a todos e a todas, né? Quero agradecer o enorme convite, a alegria de estar aqui, agradecer a Robson, né? Agradecer a Renato, quero saudar aí a deputada, né? Que é importantíssimo esse apoio, né? Do Legislativo, das nossas ações. E vou contar para vocês um pouquinho, né? Do que é a SEMAR, e com mais orgulho ainda, né? Chegando e vendo a dimensão, né? desse seminário, desse trabalho, né? Agradecer aí ao prefeito, né? Parabenizar o prefeito Quaquá e o vice-prefeito Joãozinho por estar nos recebendo e por estar trazendo essa pauta tão importante, né? Ver que o Brasil todo hoje conversa, por mais que estejamos um pouquinho atrasados, essa conversa já devia estar sendo feita, né, bem antes, mas é muito bom a gente perceber que estamos dentro de um contexto onde todos estamos olhando o Brasil na frente do mar. Falar um pouquinho da economia azul em Salvador, é muito importante ressaltar para vocês que esse tema já vem sendo trabalhado dentro da Secretaria de Cultura e Turismo há bastante tempo, desde a gestão do nosso ex-prefeito ACM Neto, e depois na primeira gestão do prefeito Bruno Reis, esse tema foi dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi traçado que a economia azul é um pilar, é um novo pilar, na verdade, da nova matriz econômica da cidade. Então, a partir do momento que a gente pauta dentro do nosso planejamento estratégico, dentro de todos os nossos indicadores, que a economia azul é uma nova matriz econômica, a gestão se integra de uma forma mais forte para que a gente olhe a economia azul de uma forma em todos os subsistemas da gestão. E aí foi, agora na segunda gestão, criada a Secretaria do Mar. Nós viemos do mar, né, falar aí com orgulho da Baía de Todos os Santos, isso lá com Américo Vespúcio em 1501, depois em 1509 Caramuru, nosso primeiro português interlocutor, então toda a nossa história, 1549, tudo nosso vem do mar, né? Salvador realmente ela é berço, né? Ela é a capital aí da Baía de Todos os Santos. Como vocês podem ver nessa foto, nós somos uma península entre o Oceano Atlântico, que a gente fala do mar aberto, né, onde fica ali toda a parte na nossa, né, ali, antes da costa, e a Baía de Todos os Santos. Sendo que a Baía de Todos os Santos, ela é composta por 18 municípios e tem mais de 3 milhões de habitantes, sendo Salvador, né, o maior município e aí eu já vou começar um pouquinho, já despertar em vocês a responsabilidade que Salvador tem perante aos outros municípios de estar desenvolvendo a cultura do mar em todos esses municípios, pensando muito mais numa política de Estado do que uma política de governo. Então a gente não entra aqui no aspecto partidário, a gente realmente chega dos municípios com toda a tolerância, enfim, toda a questão de pensamento bem municipalista, de desenvolvimento mesmo, pensando na importância que é congregar esses 18 municípios em prol do desenvolvimento econômico e social da Baía de Todos os Santos. Com muito orgulho, né, fomos abençoados de ser a capital da Amazônia Azul. Isso já interiorizamos, isso já temos isso de uma forma muito clara. E o porquê?
Porque temos a segunda maior baía navegável do mundo. As características da Baía de Todos os Santos, ela transcende todo um olhar, não só pela sua beleza, mas pela facilidade das suas características. Então, a sua temperatura, o seu calado. Então, termos um porto que hoje é um dos portos federais e também os portos privados que mais se desenvolvem e crescem no Brasil. A gente consegue estar operando ao mesmo tempo, em função do nosso calado, na Baía de Todos os Santos, que é de 16 metros, a gente consegue estar operando 2 navios ao mesmo tempo. Então, isso faz com que a nossa economia, a nossa logística integrada, porto-cidades, porto-empresa, empresa-porto, faz com que isso facilite bastante. Eu gosto muito dessa mandala, onde eu trago aí para vocês o que está acontecendo dentro da nossa secretaria. E aí a gente perpassa por políticas públicas. Nós temos um olhar muito forte sobre a geração de emprego e renda, sobre a questão da cultura do mar e a proteção do meio ambiente. Então, esses aspectos são as nossas premissas básicas. Quais são as nossas responsabilidades? Nós temos a responsabilidade por toda a parte de pesca e marisqueiras. Então, hoje a gente tem aí o desafio de buscar dados sobre a pesca. Se vocês fossem me perguntar, secretária, quantos pescadores tem hoje em Salvador? É um desafio eu lhe responder isso. Então, a falta de dados é algo que tem me preocupado bastante e é algo que a gente precisa prover para que a gente seja eficiente na nossa gestão. A parte de qualificação de pessoal, nós temos hoje na Prefeitura de Salvador um programa chamado Treinar para Empregar, onde na primeira gestão do prefeito nós qualificamos, eu era inclusive a gestora desse programa, antes de me tornar secretária, onde nós treinamos mais de 60 mil pessoas e onde nós temos uma trilha náutica. Essa trilha náutica foi feita baseado numa pesquisa de que carreiras náuticas estão crescendo em termos de demanda, mas não tem profissionais qualificados. Então, nós já treinamos 400 pessoas nessas carreiras, desde mecânicos náuticos, de capotaria, eletricistas náuticos, enfim, toda a parte do que envolve esse ecossistema de barcos náuticos, não só de turismo, mas também de desenvolvimento econômico, a gente qualifica em Salvador. Para o segundo mandato, a gente tem como premissa qualificar 1.000 pescadores e marisqueiras dentro do contexto de empreendedorismo náutico e mais 1.000 carreiras, 1.000 vagas de carreiras náuticas até o final do segundo mandato. Uma preocupação para que esse desenvolvimento econômico e social aconteça na nossa cidade. Estamos aí investindo em toda uma infraestrutura náutica, reestruturando, reformulando os pias, os atracadores da cidade, trazendo nova marina municipal, trazendo toda uma capacidade de investimento, de trazer um melhor ambiente de negócio para a cidade, no sentido da gente atrair investidores para novos estaleiros, novos negócios da área náutica. Então, nós estamos realmente olhando esse ambiente econômico, do que a gente consegue para estar atraindo isso. A questão dos dados, indicadores, a gente está mergulhando cada vez mais. A oportunidade de negócio, essa captação de investimento dentro do próprio centro do comércio. A gente tem já uma facilidade de estar provendo redução de IPTU, pensando em negócios que vão se implantar dentro do nosso centro da cidade. Isso é um programa chamado Renova Centro, e a gente está cada vez mais trazendo melhorias para captar novos negócios na náutica. A questão de atrações e atividades, estamos cada vez mais participando e colaborando com
por todos os eventos dos esportes náuticos, a Prefeitura participa e a SEMAR capitaliza nisso em relação a apoio, não só apoio logístico, mas de apoio financeiro. Hoje nós temos o Boat Show, que acontece aqui no Rio, em São Paulo, Brasília. Hoje a gente já está na segunda versão acontecendo em Salvador. Estamos trazendo uma regata internacional, que é a Mini Transat, que vem de La Rochelle para Salvador. São 90 barcos que nós estamos trazendo, e isso movimenta a economia. Temos roteiros turísticos com todo esse apoio desses 18 municípios que tem a Baía de Todos os Santos. A gente está provendo para que esse turismo tenha uma pernoite, né, aumente a sua pernoite nessas cidades, e aí estamos colaborando nesse sentido. Então, digamos que essa mandala traz os principais desafios, e a Escola Azul, que é toda uma estrutura do governo federal, e nós estamos aí cada vez mais tentando, junto com a Secretaria Municipal, que é o ensino fundamental em Salvador, a gente está trazendo a Escola Azul para fazer acontecer na nossa cidade. Trazer algo que todos nós sabemos, né, da importância da economia azul. 95% do nosso comércio exterior brasileiro é realizado pelo modal marítimo. 50% do nosso oxigênio vem através das algas. Então, a gente cada vez mais em Salvador tenta influenciar não só a gestão, mas nós trabalhamos dentro de 4 pilares. E dentro desses 4 pilares, a gente tenta integrar a importância da cultura do mar, que é o pilar da sociedade civil organizada, que é o pilar da gestão pública, que é o pilar da gestão privada e o pilar da academia, que hoje nós estamos muito bem representados com o Senai Cimatec, que vem gerando uma revolução em termos de pesquisa científica em Salvador. Eu costumo dizer, eu sou oriunda da iniciativa privada, tive a oportunidade sou da área de recursos humanos, tive a oportunidade de trabalhar na Embraer. Então eu costumo dizer que o ITA está para a engenharia aeronáutica, assim como o Senai Cimatec está para a engenharia naval. De acordo com a SDE, a gente pode pensar em números, que isso, quando a gente pensa nesses números, a gente pensa por que estamos ainda com um olhar de crescimento na economia do mar. A gente imagina que são até 3 trilhões de dólares até 2030, gerando aí 4 milhões de empregos. A gente pode pensar que entre 9 e 10 investidores estão interessados a financiar os negócios do mar. Hoje, 20% do PIB brasileiro resulta do mar, 80 bilhões de reais é o PIB da Bahia em relação a isso. Então aí é uma economia pulsante. Pensando em Salvador, a gente já está aí entre o terceiro PIB maior, é a economia do mar, 2,8 representa o PIB de Salvador. A gente estudou, e quando a gente fala esse número, isso é real, são 52 possibilidades de negócio do mar. Em Salvador, a gente está presente nessas 52 possibilidades. Eu não vou entrar em todas, mas a gente tem possibilidades dentro da infraestrutura náutica, dentro do transporte náutico, indústria e energia, pesca e produção alimentar, turismo, esporte e lazer. Nós estamos presentes em todas essas 52 oportunidades. Temos a indústria do comércio diversificado. Hoje, o metro quadrado mais valorizado de Salvador é a questão que está com a vista para o mar. Então, impacta no mercado imobiliário, o meio ambiente sustentável. Então, realmente, esses negócios estão presentes na nossa cidade de uma forma muito pulsante. Cultura, pesquisa e educação, a questão da gastronomia e o comércio de praia, a questão da segurança. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que estão em execução na nossa cidade.
Nós temos o mergulho, então, além da capital da Amazônia Azul, a gente poderia ter a honra de ser, eu vejo que Fernando de Noronha tem essa capacidade de estar aí, né, pulsando a questão do mergulho, mas Salvador também poderia ser a capital do mergulho. Hoje nós temos uma facilidade de mais de 11 pontos de mergulho vindo da areia, então a gente não precisa de um barco para mergulhar, a gente tem fortemente esses pontos de mergulho de uma forma muito clara. Nós temos, além disso, voltando ali para o mergulho, nós temos 152 embarcações de naufrágio. Então imagine que todo mundo pensa, eu já ouviu falar que tem um ferry-boat. Não, não é o ferry-boat só que naufragou. Nós temos 152 embarcações do naufrágio em Salvador. Dentro dos esportes náuticos, como toda cidade, nós temos nossos heróis, né, campeões olímpicos que nos representa. Temos Aleixo Belov como velejador, temos a Ana Marcela na natação, o Isaquias como canoísta e o Alan do Carmo, grande nadador. Temos o saque náutico, que esse é um grande case de sucesso, onde a gente já recebeu mais de 1.500 velejadores e em 43 nacionalidades. O que é o saque náutico? Antes, um velejador internacional, para chegar em qualquer cidade, ele fica praticamente 3 dias para que ele tenha a sua documentação legalizada, para que ele possa pernoitar. O saque náutico, ele recebe esse turista, esse velejador internacional, e em apenas 3 horas, a gente tem dentro do saque náutico a Polícia Federal, a Receita Federal, onde a gente desburocratiza toda a documentação. Então, isso aumentou, praticamente triplicou o número de velejadores internacionais que nos visita na nossa Baía de Todos os Santos. As regatas internacionais, né, como eu falei, a gente vai estar recebendo em 2027 a Mini Transat. Estamos aí com todo um trabalho em parceria, quero agradecer aí a enorme parceria que hoje a gente tem com a Marinha, Capitão dos Portos. Hoje vocês vão logo, vai ter aí uma mídia forte. Daqui a mais ou menos 30 dias, a gente vai estar balizando o Porto da Barra, que é conhecido hoje como uma das maiores praias mais bonitas do mundo. Então, a gente vai estar balizando para evitar, né, essa questão da movimentação de lanchas e jet ski. Então, é algo que o prefeito está com bastante uma postura muito preocupada dessa questão da segurança dos banhistas. Nós já tivemos alguns acidentes e queremos nos prepararmos para o verão nesse sentido. Temos uma arqueologia subaquática, como eu falei. Nós temos sítios arqueológicos de uma enorme dimensão. Então, realmente, o que a gente pode dizer é que é muito rico o que está submerso em Salvador para conhecer. Isso está sendo muito explorado, inclusive com a parceria da Universidade Federal. Como eu falei, são 153 total de naufrágios documentados. Então, temos aí exploração, realmente, para quem gosta do mergulho, é algo com grande potencial. Temos uma galeria de arte subaquática, um projeto que está sendo desenhado e acredito que em 2026 a gente já vai estar inaugurando, onde em vários locais do mundo isso acontece. Lá na Baía de Todos os Santos, nós vamos trazer essas estátuas, né? Aí é uma estátua que a gente vai trazer as mulheres de Jorge Amado. Então, é mais um ponto, é Gabriela, onde a gente vai estar trazendo mais um ponto turístico. A gente realmente acredita nesse potencial de mergulho em Salvador. Para finalizar, a gente pensa que dentro daquela mandala, né, que eu coloquei para vocês, que a gente atua como advocacy e uma atuação muito integradora em todas as secretarias do município, olhando desde porto, a pesca, ao desenvolvimento social, à educação, ao turismo sustentável. A gente tem a grande missão, que é
dar, né, bons ventos para os nossos velejadores e navegar no oceano de oportunidade que é a Baía de Todos os Santos. O oceano precisa estar não só na cabeça, no coração, mas na alma dos soteropolitanos e mostrar isso, o nosso potencial para o mundo. Então, quero agradecer, poder compartilhar um pouco do que a SEMAI em Salvador vem fazendo e nós estamos à disposição, aberto a todos vocês, para que venham conhecer a Baía de Todos os Santos. Excelente, Maria Eduarda. Perfeito, uma aula que você deu para a gente de política pública na veia, né? Sendo implantada. A gente, no final desse painel, que já está acabando, vocês vão ter uma grande surpresa, tá, ok? Porque a gente tem que fazer parte desses eventos, não só consumindo informação, né? Novos conhecimentos, trocando, fazendo network, mas nós temos que entregar, nós temos que avançar, vamos dizer assim. Nós temos que fazer com que esses conteúdos, esses conceitos sejam aplicados. Senão não vale a pena, correto? E aí a gente vai mostrar o que a gente está fazendo aqui logo no final. É a surpresa, hein? Mas a Camila vai falar. A Camila, ela é especialista hoje no tema da economia azul, trabalhando com o Matheus, da Secretaria de Gestão Territorial e Economia Azul de Cabo Frio, região também linda aqui do estado do Rio de Janeiro, e já está fazendo implantações de políticas públicas muito interessantes. E é uma das prefeituras que também está aderindo ao selo certificação Selo Azul Cidade Costeira. Camila, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Regazzi. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Robson, pelo convite. Obrigada a todos os envolvidos. E falar que é uma grande honra e um grande desafio estar aqui hoje. Né? Eu estou representando o Matheus Araguti, que é o nosso secretário de Gestão Territorial e Economia Azul. E estou aqui ao lado de dois professores que me ensinaram muito, né? Como o Regazzi e o Pinot falaram. Cabo Frio enviou 4 pessoas, né, para fazerem a formação executiva em Economia Azul. E isso eu posso falar sem sombra de dúvidas, que foi um divisor de águas para a implementação, né, das políticas no município de Cabo Frio. Porque quando nós retornamos, né, anterior mesmo ao curso, nós já tínhamos começado um trabalho de realizar um diagnóstico do município, entendendo todas as vocações históricas que Cabo Frio já possui, né, como a pesca, o sal, o turismo e tantas outras que são voltadas para a economia azul. E quando nós chegamos lá no curso, né, uma coisa que foi muito marcante para mim foi justamente a questão de falar sobre a análise desses vetores e dos indicadores, porque isso são coisas que eu acredito que a maior parte das pessoas que está aqui pode ser que tenha dificuldade, né, de levantar essas informações, de conseguir um diagnóstico aprofundado e em cima desse diagnóstico, sim, começar a propor e a pensar as políticas públicas. No caso de Cabo Frio, né, após a realização desse amplo diagnóstico, nós começamos a escrever realmente, né, a construir algumas minutas que foram a governança municipal da economia azul. Depois nós trabalhamos em cima da política, que foi Política Municipal de Economia Azul de Impacto e Solidária. Então, quando a gente fala, né, dessa parte de impacto e da solidária, a gente também está falando de economia circular, a gente está falando de várias outras potencialidades que nós temos no município. E posterior a isso, né, nós trabalhamos em cima do Plano Municipal de Economia Azul de Impacto e Solidário. Para a gente poder elaborar essas legislações, foi necessário que a gente fizesse um levantamento, né, de todas as legislações vinculadas à parte de economia azul, seja nacional, estadual e até mesmo municipal, né, para que não tivesse conflito. E aí nós entramos num processo de fazer algumas sobreposições, de observar o que poderia ter alguma divergência, o que possuía sinergia. E dentro disso, né, eu acho muito importante falar do projeto Orla, porque nós conversamos muito sobre isso, né, na formação executiva do INSPER, em Economia Azul. E quando o Cabo Frio, né, lá atrás, participou e realizou o projeto Orla, nós fizemos isso
em 2022, 2023. Ainda não era tanto falado, pelo menos não na nossa região, sobre economia azul, mas já se entendia a necessidade de ter esse diagnóstico, de ter um ordenamento das atividades, né? E aí, quando a gente fala hoje do PEN, tudo isso caminha para um ordenamento, né, que a gente precisa ter e para potencializar. Porque para a gente poder atrair, né, investidores para o município e tudo mais, nós precisamos de uma segurança jurídica. Então, é importante, né, a gente utilizar todos esses projetos que a gente tem, né, ao dispor, que no caso seria o Orla, e a partir daí a gente realizou, foram várias oficinas, né, a metodologia do Orla é uma metodologia muito bacana, e nessas oficinas foram convidadas a população, né, então nós tínhamos representantes da Associação de Barraqueiros, né, do turismo municipal, e tudo isso numa metodologia de identificar, né, o que nós temos, né, o cenário atual, onde as pessoas tinham a possibilidade de falar e até demonstrar coisas que às vezes a gente, enquanto poder público, não tinha um conhecimento tão aprofundado de que estava ocorrendo, e a partir dali, né, entender o que era o tendência, para onde a gente estaria caminhando se nada fosse feito, e o desejável. E tudo isso culminou num documento que é o PGI, como o Pinot falou, que é o Plano de Gestão Integrada da Orla. Nosso PGI ele foi aprovado e agora a gente está caminhando, né, para a realização da audiência pública, e as leis complementares também que nós fizemos, toda essa parte de política, o plano também estão num processo de aprovação. E outra coisa que eu acho muito importante destacar, né, é a certificação, o selo azul da FACERJ. Nós também estamos, né, nesse processo para ter essa certificação, e eu acho que todas essas ações elas convergem para o diagnóstico e para a produção de resultado, né? Eu tenho um exemplo que eu dou sempre lá na secretaria, que é quando a gente vai ao médico, antes de receitar qualquer remédio, a primeira coisa que ele faz é pedir exames. Então, geralmente, né, esse é o trâmite. Então, a gente precisa do diagnóstico, precisa das políticas e precisa de ação. Então, o que Cabo Frio está fazendo agora, nesse momento, é justamente a parte da ação, de começar a executar tudo que vem sendo planejado ao longo do tempo, desde o projeto Orla. Bom, gostaria de agradecer a vocês e de convidar todos que conheçam Cabo Frio, conheçam tudo que a gente está elaborando lá, e fazer um agradecimento muito especial, que eu não posso deixar de fazer, que é a Ana Aste, porque desde que nós começamos, a Ana é uma pessoa que, enfim, eu admiro muito, e eu participei do outro lado, assistindo ela em vários painéis e aprendendo muito. Então, muito obrigada. Parabéns, Camila. Excelente, Camila. Você é fera. E aí, lembrando vocês, a gente vai ter 2 painéis na parte da tarde, e no final vai ser o lançamento deste livro, onde eu faço parte como autor, o Antônio Pinot e o presidente Robson Carneiro. Vai ser às 16 horas, vai ser a tarde de autógrafo. Mas a entrega surpresa é agora. Eu peço aqui para subir ao palco o presidente do Sebrae e da FACERJ, Robson Carneiro, e o Ricardo, presidente da Leste Fluminense e da DR Costa do Sol. Eu falei de entregas, né? Como a nossa deputada Célia Jordão entrega lá as leis ligadas à questão do mar, está fazendo um trabalho excepcional. A nossa Ana Aste com o projeto lá da Blue Economy, da Blue Tech, com o Rossi arrebentando. A gente tem, cada local que a gente for, que a gente discutir, a gente tem que fazer a entrega. E a entrega é o seguinte, é a assinatura de uma carta que eu vou passar primeiro para o Ricardo e depois o Robson vai concluir. E o Ricardo vai fazer essa surpresa. Conversei com ele, né, há 2 semanas já, desejando a carta para a gente assinar aqui, nesse momento. Por favor, Ricardo. Renato, amigos, conterrâneos, Robson, amigos aqui da nossa região leste fluminense, eu estou na oportunidade
de grande emoção, representando a nossa Firjan e também representando a ADR Lagos. A ADR Lagos é uma agência de desenvolvimento da região dos lagos. E eu fico muito feliz de nós estarmos discutindo essa temática do mar, até porque ela faz nós valorizar cada vez mais a nosso cidadão como humano, a natureza e como humano. Muito se fala de inteligência artificial, mas se nós não tivermos esses recursos cuidados, zelados, protegidos, a inteligência artificial vai fazer o quê? Né? Então, e nada melhor do que a gente utilizar essas potencialidades, e principalmente nós que estamos na região leste do Rio de Janeiro, uma região costeira, uma região linda, uma região maravilhosa, por que não assumimos compromissos para tornar um legado isso que hoje nós estamos discutindo? Então, sim, nós pela Firjan e principalmente pela região dos lagos, onde representamos a ADR Lagos, vamos firmar um compromisso com a FACERJ, no sentido de, junto com a Camila, né, fazermos toda a disseminação dessa certificação em todos os 10 municípios da região dos lagos, assumindo esse compromisso de uma forma efetiva para a melhoria do nosso ambiente, para a melhoria do nosso ecossistema, no sentido da economia azul, da economia do mar, para que a gente traga efetividade para essas ações tão relevantes para o nosso município e para a nossa região. Agradecer aqui o nosso Ricardo, que representa muito bem a Firjan, né? Ainda é o nosso presidente da agência dos lagos, a ADR, e ter vocês como parceiro, e a prefeitura também, né? Nosso secretário, é muito importante para a FACERJ e também para o SEBRAE. Nós criamos um grupo temático, o primeiro do Brasil, no Conselho do SEBRAE Rio, de economia do mar. Então, a gente está fazendo também um movimento dentro do SEBRAE Rio, Prefeitura Empreendedora Azul, que a gente está levando para o Brasil todo, para todo o SEBRAE do Brasil. Então, o Rio de Janeiro está sendo um protagonista, óbvio, com o apoio de todos vocês, das prefeituras parceiras, para a gente poder crescer e junto fazer o nosso certificado Selo Azul Cidades Costeiras, né? Com tanto apoiador de peso, a gente vai conseguir conquistar não só o Brasil, mas como a Europa, que está aqui bem representada pelos nossos amigos de Portugal. Eu tenho certeza que a gente está crescendo muito e ter o apoio de vocês da ADR e da Firjan também dá um peso muito forte nessa nossa itinerância aí do nosso Selo Azul Cidades Costeiras, de todo esse movimento que o SEBRAE está fazendo com a Prefeitura Empreendedora Azul. Não só vai ser a prefeitura, vai ser não um prefeito, que tem um prefeito empreendedor, prefeitura empreendedora. Então a gente está lançando Prefeitura Empreendedora Azul, né, para fazer esse movimento. A nossa secretária aqui, Ana Ache, subsecretária, a nossa deputada Célia Jordão, que é uma grande parceira desse movimento, que está em todos os nossos eventos, né? A gente não pode deixar de citar essa força, você que representa muito bem a economia azul na Alerj, é a nossa subsecretária, que é uma craque no nosso estado, não só no nosso estado, mas também fora do nosso estado. Então a gente está muito feliz de estar fazendo essa assinatura nesse evento internacional aqui em Maricá. Eu acho que não tinha um espaço melhor para a gente poder fazer essa assinatura. Então, agradecer a todos vocês, é um momento histórico que a gente está fazendo nesse grande evento, e a gente vai assinar e vamos estar junto para outras assinaturas, com certeza, que virão. Obrigado. Vamos à assinatura, então, a foto de vocês aí. Por favor. Estão assinando. Isso é uma grande oportunidade, mobilização das prefeituras. Agora, parabéns aos nossos palestrantes. Eu vou pedir que todos levantem aqui junto com a ADR Lagos, a Firjan. Vou passar aqui para o Ricardo aqui, que quer falar mais alguma coisa aqui, só um momentinho. Olha, nós fizemos uma melhoria na nossa visão lá da ADR Lagos. A ADR Lagos compreende os 10 municípios da região dos lagos. Na nossa visão, dizia lá, da serra ao mar, viver, visitar, investir e preservar. Fizemos uma melhoria. Nós colocamos a seguinte expressão: da serra ao mar, viver, visitar, investir, preservar com amor. Com amor. Porque esse nosso movimento que estamos aqui fazendo, ele é genuinamente amor, porque é um legado para as próximas gerações.
É utilizar bem os nossos recursos para que os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações realmente usufruam. Então eu agradeço a todos vocês e os parabenizo, porque vocês estão usando o amor de uma forma ampla e incondicional para a melhoria do nosso mundo. Obrigado. Parabéns, parabéns a todos, parabéns aos nossos palestrantes. Salva de palmas para eles aqui, tá? E vamos tirar a foto oficial aqui, por favor.